Tudo bem? Meu bom dia. Sou Dimas Ferreira, falando de política. Hoje, o nosso quadro de entrevistados dos pré-candidatos a vereador vai ser reduzido, pois não... Dimas Ferreira, falando de política. Hoje, o nosso quadro de entrevistados dos pré-candidatos a vereador vai ser reduzido, pois não problema técnico sério, mas vamos ter que fazer algumas alterações no nosso sistema e o nosso provedor, que está lá em Curitiba, entra às 14 horas, sem horário para encerrar. O Felipe vai se profissionalizando cada dia que passa. E nós aqui agradecemos a você, telespectadores. Estamos ao vivo com a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia Maia Ribeiro no quadro. E aí, doutora? Bom dia, doutora. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. O nosso bate-papo hoje vai ser aquele de perguntas e respostas pequenininha, mas a senhora tem o espaço para falar à vontade. E vamos começar. A vacina para influenza pode proteger também contra o coronavírus? Inicialmente, né, bom dia. Você está me dando liberdade de falar, né? Então eu vou começar a falar. Bom, em relação à vacina da influenza, né? Ela não tem nenhuma relação com o coronavírus. Inicialmente, né, bom dia. Você está me dando liberdade de falar, né? Então eu vou começar a falar. Bom, em relação à vacina da influenza, né? Ela não tem nenhuma relação com o coronavírus. Já que você me deu essa liberdade de falar, então eu vou falar um pouco aí sobre vacinas, né? Sobre esse processo aí de vacinas. E a gente vai entender, inclusive, quais são as vacinas aí, então, né? Despontando para serem as vacinas específicas para o coronavírus, ok? Para o novo coronavírus. Bom, entendendo um pouco sobre as vacinas, né? A gente precisa entender que é um histórico, né? Que há histórico sobre as vacinas, e as vacinas são estudadas aí há bastante tempo. Desde 1789, que a gente tem, né, o conhecimento a respeito desse processo de inoculação, esse processo de imunização. Existe um cientista, né, que é o Edward Jenner, que fez uma pesquisa à época sobre a varíola e percebeu que os pacientes que tinham varíola bovina, né, que adquiriam, que eram pacientes que eram indivíduos que trabalhavam ali com a manipulação do gado, a ordenha, né, também eles
adquiriam formas brandas, que era a varíola bovina, e que não conseguiam adquirir, né, que ficariam ali, a partir desse momento, imunizados para a varíola humana. E aí ele fez vários estudos, né, tentou compreender como esse processo acontecia e acabou, né, ali utilizando a inoculação da varíola bovina, né, um indivíduo que estava com a varíola bovina, inoculou ali a secreção, um pus, né, de uma dessas pápulas em uma criança saudável. E essa criança acabou não vindo as formas graves da varíola humana. E assim começou o processo de imunização, certo? Bom, entendendo o que são as vacinas, né? É muito importante a gente conhecer, porque hoje existem muitos mitos que circundam o processo de vacina, o processo de imunização, mas as pessoas elas não buscam o conhecimento. Muitas vezes, em uma mensagem do WhatsApp, ela passa a partir do dia seguinte a desacreditar em anos e anos de estudo a respeito da imunização, né? Então, é importante a gente conhecer, né, a partir desse conhecimento, entender e tirar, né, desmistificar esse processo aí que acontece ao redor da imunização. Bom, o que são essas vacinas? As vacinas, elas são produtos biológicos, e aí quando a gente compreende esses produtos biológicos, eu falo de diversos agentes infecciosos, né? Podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser até mesmo toxinas, né? Micobactérias, no caso aí do Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, né? Causador da tuberculose. Então, esses produtos biológicos são produtos que ou podem ser atenuados, ou seja, enfraquecidos, ou eles podem ser mortos, né? E também hoje a gente já tem vacinas que denominamos de vacinas de terceira geração. Essas vacinas de terceira geração, elas são relacionadas ao isolamento do material genético do agente infeccioso, certo? Essas vacinas, elas são vacinas, obviamente, cada vez mais seguras, né? Justamente porque eu não tenho o vírus mais, ou a bactéria morta ou atenuada, né? Eu estou fazendo somente a utilização desse material genético. Bom, e esses produtos biológicos, eles têm que ser capazes de ser atenuados, enfraquecidos, mortos, a ponto de serem capazes de produzir uma resposta imunológica, né? E a resposta imunológica, ela não pode evoluir para uma doença, ok? E aí, isso é por isso que eu demando ali, né, muitas pesquisas para isso. Essa resposta imunológica, ela é de dois tipos, tá? Quando a gente fala de resposta imunológica, eu falo de dois tipos de resposta, que nós chamamos de imunidade inata. Imunidade inata, ela é a imunidade inespecífica. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o momento que o meu organismo identifica que eu tenho um processo infeccioso, ok? Mas ele ainda não sabe, ele não conhece quem é esse agente infeccioso. Ele sabe que há um processo de invasão ali, né, do organismo, mas ele ainda não sabe quem é esse agente invasor. E aí, ele passa a produzir respostas inespecíficas, né? Por exemplo, quando a gente está doente, das primeiras respostas do nosso organismo é elevar a temperatura corporal, certo? Porque isso inibe tanto a proliferação de bactérias, quanto muitas vezes a internalização dos vírus, uma vez que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, certo? E aí, identificar o antígeno,
antígeno é esse agente infeccioso. Então, por exemplo, hoje a gente está falando aí da vacina da influenza, que não tem relação com a vacina do coronavírus, do novo coronavírus, ok? A vacina da influenza precisa primeiro identificar quem são esses antígenos, esses agentes infecciosos, certo? Depois eu isolo esse material genético, né? Vou fazer ou atenuar esse material genético, inicio os testes em animais. Esses testes em animais, eu preciso ter uma resposta imunológica específica, preciso provar que esse anticorpo, ele é um anticorpo eficiente, né? Então, isso a gente chama de teste pré-clínico, quando eu vou identificar a eficácia, né, a eficiência ali desse anticorpo. Deu tudo certo, aí eu começo as fases clínicas, né, da pesquisa da vacina. Essas fases clínicas, elas são 3 fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, que já são estudos em humanos, certo? Esses estudos em humanos, eles também precisam ser muito bem analisados, certo? É um processo que a gente chama de farmacovigilância, que é para que eu tenha segurança, né, que esse paciente tenha segurança de utilizar e que eu consiga fazer essas vacinas em larga escala. Bom, depois das fases clínicas ainda não acabou. Eu preciso fazer os protocolos de produção. Esses protocolos de produção, eles demandam uma cautela muito grande, porque eu preciso identificar quantas doses precisam ser tomadas, eu preciso identificar como vai ser como esse produto vai ser sintetizado, se ele vai ser um produto líquido, vai ser um produto liofilizado, é uma vacina intramuscular, como que eu vou fazer o processo de armazenamento, de distribuição, até mesmo as ampolas, né? Hoje a gente pensa que vamos fabricar uma grande quantidade de vacinas, a preocupação é até mesmo com as ampolas dessas vacinas, né? Como que a gente vai conseguir no mercado essa quantidade de ampolas, né, de vacinas, né? Então, tudo isso tem que ser aí acompanhado. E essa farmacovigilância, ela vai durar por vários anos, né? Eu vou acompanhar esse paciente por muitos anos. Se o paciente apresentar uma dor de cabeça, tem que ser documentado. Se o paciente apresentar febre, tem que ser documentado. Tudo isso tem que ser muito bem descrito para que o paciente não seja pego de surpresa, né, ali ao ser inoculado, né, ao tomar essa vacina. Ele precisa saber quais são os efeitos colaterais e eles existem, né? Não é mito que as vacinas elas produzem efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles podem ser febre, pode ser dor de cabeça, pode ser vermelhidão, pode ser rigidez, né, ali uma dor no membro que foi inoculada a vacina, presença de uma ferida, né? A gente tem ali vacinas que também fazem essas pápulas, né? Então, tudo isso são efeitos da vacina, né? Que fazem com que isso tenha obrigação de ser acompanhado, tá? Então, não é mito que as vacinas, elas têm efeitos colaterais, né? Numa pequena porcentagem, né, da população que é imunizado, mas sim, as vacinas elas têm efeitos colaterais, uma vez que é uma resposta do sistema imunológico que eu estou esperando, né? Bom, o que é mito em relação à vacina é que essas vacinas elas fazem mal à saúde a longo prazo. Isso é mito, né? Como eu falei para vocês, às vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp que fala que a vacina tem relação direta com o autismo. Isso é mito, não existe essa relação. Que o mercúrio que está presente na vacina ocasiona problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, isso também é mito. Realmente, nas vacinas existe, né, uma pequena quantidade de mercúrio que é utilizado justamente para que eu mantenha, né, essa vacina, que eu tenha um armazenamento seguro dessa vacina, mas essa quantidade de mercúrio, ela não tem capacidade de alterar nada, né, assim, a longo prazo, ok? Então, em relação a esses mitos, né, tudo isso tem que ser muito bem estudado, pesquisado, para que haja, sim, uma desmistificação ao redor da vacina. Tá? Em relação à vacina
da influenza, a vacina da gripe, ela é uma vacina que é tomada anualmente, porque o vírus da gripe, o vírus, né, tanto da gripe quanto dos outros vírus respiratórios que fazem parte da vacina, eles são vírus com uma alta circulação. E isso promove uma mutação, né, maior desses vírus. Então, todos os anos, as cepas elas estão atualizadas, e aí é por isso que eu preciso tomar essas vacinas todos os anos. Outros micro-organismos que não têm uma mutação tão presente, a gente toma a vacina uma vez na vida, às vezes, né? Ou a cada 10 anos, como são outras vacinas aí. E isso, gente, está relacionado justamente a essa transmissibilidade, né? A essa rotação do vírus que tem a capacidade de ter essas mutações. E aí, falando um pouquinho, né, da vacina do coronavírus, a gente tem hoje, né, várias vacinas que estão sendo pesquisadas, 2 já estão em fases adiantadas, a vacina de Oxford, né, que é em parceria com o laboratório AstraZeneca. Essa vacina é uma vacina que já está na sua fase 3, né? Essa vacina ela foi uma vacina que teve, os processos foram mais acelerados que as outras vacinas, porque Oxford já estava estudando o coronavírus, não o SARS-CoV-2. Okay? Porque, como a gente falou, eu tenho vários vírus que compõem essa família, né? A Oxford já vinha estudando um outro tipo de coronavírus que ocasionou a MERS em 2012 e 2013, né? E que também é um coronavírus que tem características semelhantes ao SARS-CoV-2. E aí, já por ter várias, né, dessas fases adiantadas, a identificação, teve que melhorar, obviamente, a identificação desse antígeno, mais testes animais, mais testes pré-clínicos, mas já tinha ali um desenvolvimento e um conhecimento maior sobre os coronavírus. Por isso, a vacina de Oxford acabou sendo a primeira a entrar na fase 3 e hoje é uma das mais adiantadas, né? Ela tem parceria no Brasil com a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, e essa parceria garante, né, que a Fundação Oswaldo Cruz tem acesso à tecnologia da vacina, né, e tem a capacidade de fabricar essa vacina e distribuir no Brasil. Existe uma outra aposta, né, que é a vacina chinesa, uma vacina que tem parceria também com o laboratório, que é o Sinovac, e aqui no Brasil também já tem parceria, que é com o Instituto Butantan. Então, nós temos essas 2 vacinas hoje despontando no mercado. Obviamente, ainda precisa aprovar, né, os protocolos de linha de produção, já estão trabalhando nesses protocolos. Precisa também da aprovação final para o mercado, licença, né, de diversos órgãos que são responsáveis por esse processo de avaliação, né? O FDA nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Anvisa, né, precisa de todas essas aprovações para que inicie o processo de produção, faça o processo de produção e distribua a vacina. Espera-se uma vacina com eficiência, né, com uma alta eficácia, mas que a farmacovigilância vai ser mantida, obviamente, a longo prazo. Outra característica que a gente ainda não sabe o tempo, né, como é um vírus muito novo, a gente ainda não sabe o tempo de permanência desses anticorpos na circulação sanguínea, se tem a necessidade, né, de um sistema de imunização anual, né, de uma rede complexa aí para fazer esse processo de imunização, justamente porque a gente não sabe aí a longo prazo quanto tempo esses anticorpos duram. Alguns estudos dizem que duram, né, que são anticorpos duráveis, né, anticorpos que têm uma capacidade de permanecer na corrente sanguínea por algum tempo. Mas a gente também não sabe o processo de mutação, né, do vírus, a capacidade do vírus de gerar novas cepas. E aí sim, esse processo de revacinação, né, esse processo de reforço, ele precisa acontecer justamente por causa da alta circulação do vírus. Então, de vacina é isso, né? Você me deu liberdade de falar, acabei falando muito aí, mas em relação a vacinas, é isso. No bate-papo com a bióloga
biomédica com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Doutora, para finalizar, a pessoa pode transmitir o coronavírus mesmo sem apresentar sintomas? Se a gente for falar disso aí também a fundo, vamos até 10 horas da manhã, até 11h30 da manhã, né? Mas vou tentar falar de forma mais breve. Bom, em relação aos pacientes assintomáticos, para a gente da área da saúde foi uma surpresa, né, quando foi levantada a hipótese de que os pacientes assintomáticos não passariam a doença. Obviamente que um paciente assintomático, ele tem menos chance de passar a doença. Por quê? É um paciente que vai tossir menos, é um paciente que vai espirrar menos, é um paciente que vai ter menos sinais e sintomas, mas esse paciente que é um paciente assintomático, ele também vai sair mais, vai frequentar mais lugares públicos. E uma vez que esse paciente tem, né, material genético do vírus no seu trato respiratório, ele vai sim liberar células que estão infectadas com esse vírus, certo? Então, se ele tem o material genético dentro da célula, quando ele tossir, quando ele espirrar, quando ele conversar, que sair gotículas, ele tem capacidade sim de infectar os outros. O que a OMS também queria nos dizer é que eu tenho uma quantidade de pacientes que não são pacientes assintomáticos. São pacientes que nós chamamos de pacientes pré-sintomáticos ou oligossintomáticos. O que são esses pacientes pré-sintomáticos? Nos primeiros dias, eles não apresentam sinais e sintomas, né? Mas daqui a alguns dias, ele vai apresentar esses sinais e sintomas. Então, ele não é um paciente completamente assintomático. Ele é um paciente pré-sintomático. E um paciente oligossintomático, que é aquele paciente que não vai ter sinais e sintomas graves, que vai ter uma dor de cabeça, que vai ter uma dorzinha no corpo, que vai ter o nariz entupido, pode associar qualquer outra coisa. Esse paciente é um paciente oligossintomático, tá? Mas tanto o paciente assintomático quanto o paciente pré-sintomático, oligossintomático, se ele tem material genético do vírus dentro das células do trato respiratório, ele tem capacidade sim de transmitir a doença. Uma vez que não preciso de sintomas, ok? Para que essa doença seja transmitida. O que eu preciso é do agente infeccioso, certo? Então, obviamente que o processo de transmissão em um paciente assintomático é menor, porque é um paciente que vai tossir menos, que vai espirrar menos, é um paciente que vai ter menos... Vai passar insegurança, o medo, a angústia e as incertezas. A saudade de estar junto com os amigos, de dar aquele abraço apertado, ou então só jogar conversa fora. As coisas ainda não estão no lugar, mas não se desespere. Aproveite o agora, tudo isso vai passar. O momento é de se reinventar e aprender o novo. E o Unidesk está junto com você, aprendendo, se adaptando e se reinventando.